Bem-vindo ao nosso grupo de estudo. E alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar? É importante perguntar, eu acho que a gente desenvolve um bom trabalho. Luciana, pode fazer sua pergunta. Sexta-feira, eu sou médium de incorporação, trabalho já, há 10 anos com isso. E há um ano eu estou como passista, eu dou passe. Sexta-feira, no hospital onde eu trabalho, o médium principal não pôde ir e pediu para mim ficar no lugar dele. E aí o que acontece? Ele é médium inconsciente, mecânico. E a minha mediunidade, ela é semiconsciente. Porém, na hora que eu me coloquei à disposição para trabalhar, eu ficava assim, eu incorporava, falava a mensagem do espírito, do médico, do Zezinho que vocês conhecem, acho que a senhora conhece, e voltava e continuava atendendo. Não sofri nenhum desgaste, saí de lá super bem, mas eu queria entender, porque me colocaram numa posição da qual eu acreditava não estar preparada, só que na hora que eu trabalho, é assim, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se a mediunidade ela pode se transformar ou não, eu experimentei algo que eu tinha capacidade, só não tinha consciência. Porque depois que eu terminei o trabalho, eu não lembrava do que tinha acontecido. Atendi mais de 40 pessoas, fiz o trabalho de médico de cura. E depois que terminou o trabalho, eu não me lembrava do que tinha acontecido. Você Isso estava nunca bem? Aconteceu. Sim, estava muito bem, muito bem. Depois veio aquela ansiedade normal de médium. Que eu acho que todo médium tem sempre aquela dúvida. Eu falo, gente, isso nunca vai passar, estou com 40 anos, nunca vai passar. É que eu fui submetida a um trabalho que eu nunca tinha exercido antes. Todo médium, que ele é chamado e tem essa responsabilidade, lhe será dado esse trabalho. Então, você faça o melhor. Minha dúvida ficou, a mediunidade, ela muda, ela se transforma ou não? Ela vai só se aflorando? A mediunidade, nós podemos sair de uma mediunidade inconsciente para semiconsciente e para uma mediunidade consciente. Porque o que os espíritos falam conosco depende do médium aprender essa responsabilidade, de ouvir, prestar atenção e retransmitir. Os trabalhos de psicografia são muito diferentes. Você faz, passa e volta. E esse foi 3 horas em transe mediúnico sem parar. Nunca tinha passado por uma experiência dessa. Fiquei assim, nossa, será que eu sempre tive isso? Nunca experimentei? Fiquei confusa, assim. E a pessoa que poderia me orientar está doente e eu não tive como perguntar. Olha, você analisa o seu trabalho. Se esse é um compromisso, se isso é uma missão, você vai cumpri-la. Agora, o conhecimento e o estudo é tudo que você precisa para fazê-lo da melhor forma possível. Com certeza, o médium que se retirou deu toda a proteção para você, para ele poder sair. Ele deve ter enviado toda a equipe de trabalho dele, a equipe médica, a equipe socorrista. Ele deve ter te dado um apoio espiritual para o êxito da sua missão. Sim, eu creio nisso, sim, também pensei nisso. Muito obrigada, gratidão. Nós estamos nos preparando para um encerramento. No próximo mês de dezembro, nós vamos encerrar dezembro e vamos começar novamente em fevereiro. Nesse período, é necessário que você estude, procure ouvir as palestras que você não ouviu, as aulas, procure orar por você, procure meditar, procure livros que te façam compreender melhor, estudar a obra básica. Tudo isso é muito importante. O estudo da doutrina, ele não pode parar, porque ele é evolutivo dentro da nossa mente. Quando nós começamos a ler o Livro dos Espíritos, nós temos dificuldade, por causa do vocabulário, da forma de escrita, da forma de entendimento. Quando passa 10 anos, nós temos um outro entendimento. Quando eu volto a ler o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médios, até mesmo o Evangelho,
eu consigo entendê-lo de uma outra forma. Porque o meu estudo, o meu aprendizado, o desenvolvimento, a evolução da nossa mediunidade nos faz compreender essa lei do progresso, a lei da evolução humana. Porque todo o texto do Evangelho, quando ele é meditado, nós encontramos respostas de acordo com aquilo que estamos preparados para entender. Então, o Evangelho que nós estudamos há 20 anos atrás não é mais o mesmo para o médium que está trabalhando em atividade, ou estudo, ou em pesquisa. Haverá sempre um crescimento. Quer da Gênese, quando a Gênese foi lida, nós não entendíamos direito a Gênese. Mas quando nós passamos agora uma evolução mental, um entendimento mental, e também porque a nossa mediunidade, ela se evolui, nós somos capazes de sentir um progresso mental, uma ajuda mental para o crescimento e entendimento. Então, a nossa melhora psíquica e espiritual, ela é muito importante. Então, aproveita esse período em que eu e ele vamos realizar outras tarefas, outras ocupações, mesmo materiais ou físicas, qualquer que seja que nós vamos fazer, é necessário que vocês continuem o vosso trabalho. Não deixem de estudar, não deixem de aprender, não deixem de orar. Essa é uma regra simples, é a regra da disciplina. Porque quando o Chico perguntou para o protetor dele, e aí, o que eu preciso fazer? E o protetor disse, disciplina. Aí o Chico perguntou de novo, o que é que eu devo fazer? Qual é a minha responsabilidade? Disciplina, Chico. Aí o Chico perguntou pela terceira vez, e o mentor espiritual, o Emmanuel, respondeu, disciplina, Chico. O que é disciplina? Disciplina é nós termos horário para orar, horário para estudar, horário para trabalhar, horário para descansar, horário de repouso. Então, nós temos que ter uma certa disciplina mental e física para que nós tenhamos uma vida saudável. Nossa alimentação também faz parte de uma disciplina. Então, tudo aquilo que nós temos, que vivenciamos, faz parte da nossa vida. Então, esse período que seja útil, que seja agradável, que seja de crescimento, que seja de aprimoramento. Porque a mediunidade é luz. Mediunidade é crescimento. Mediunidade nos dá uma compreensão, na medida em que nós vamos evoluindo, nós conseguimos ver, perceber, entender, compreender as coisas espirituais. Nós passamos e deixamos de ter medo dos espíritos, das almas dos mortos. Nós passamos e compreendemos que não precisamos ter medo da morte, que a morte é uma evolução. Quando nós morremos aqui para o corpo carnal, nós continuamos a jornada do espírito, a nossa evolução do espírito. Então, essa importância do nosso crescimento e aprimoramento e de estudo é fundamental. Quando nós vamos estudar e continuar o texto do Evangelho de hoje, amai os vossos inimigos. Este capítulo é exclusivamente para nós médiuns, porque somos nós que fazemos o trabalho de socorro, de assistência, de amparo, de ajuda, que nós somos chamados a fazer. Então, todas as dificuldades que nós vamos encontrando no dia a dia,
No cotidiano, nós devemos parar e orar pela nossa dificuldade, seja por aquilo que nós estamos encontrando, e é difícil. Pode ser na vida material, que nós estamos complicados, difíceis, nós devemos orar, sim, por nós, para termos êxito naquele empreendimento material. O Evangelho sempre nos fala que nós devemos fazer a prece no início de uma jornada e a prece de encerramento. Então, se nós vamos construir uma casa, nós temos que orar por essa construção. Nós temos que pedir que ela tenha êxito. Devemos orar todo dia para que a construção da nossa casa tenha êxito, para que todos ali possam crescer, produzir e trabalhar. Assim, qualquer empreendimento que você for fazer, uma horta, uma pintura, uma costura, um ateliê, seja o que for que você for fazer, seja para fazer biscoitinho, você deve pedir o amparo para que as vibrações amorosas, calmante, relaxante, produtiva, possa vir ali. Porque às vezes nós brincamos fazer biscoitinho, mas se a gente vê espíritos inimigos, espíritos contrários, espíritos que querem nos causar dano, que querem estragar, que querem jogar fora, que querem perturbar o ambiente do biscoitinho, ele será perturbado. Então, quem tira a perturbação do trabalho do biscoito é o médium. Então, ele higieniza a sua cozinha, higieniza seu biscoitinho, higieniza todo, para que o trabalho percorra sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade. Esse é o nosso grande trabalho. Então, à medida em que nós encontramos a resistência, quer física, quer espiritual, nós precisamos trabalhar pelo nosso crescimento. Isso faz parte. Para isso que a mediunidade nos foi dada, para que ela fosse realizada com êxito a nossa missão, física e espiritual. Então, o Evangelho, quando ele nos fala, amai os vossos inimigos, isso daí é uma proposta para os espíritas, para o espiritismo. Tanto é que é Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele nos fala? O Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. É um ensinamento dado pelos Espíritos. E para assimilar esse ensinamento, com maior facilidade, eu devo rogar à minha equipe de trabalho para que me ajude nas escolas, que eu seja levada para uma escola espiritual, que eu seja levada junto ao meu anjo guardião, à minha equipe de trabalho, para que eles me auxiliem na sustentação do meu estudo, do meu aprendizado. Será sempre assim. Se você que também for fazer uma faculdade, um concurso, também pede o amparo do anjo guardião, para que não haja invasão dos fluidos mentais que poderiam te prejudicar o seu crescimento. Porque quando nós ficamos envolvidos com uma vibração contrária a nós nos perturbamos, temos dificuldade de ler e entender, temos dificuldade de assimilar o conteúdo. Não esqueça isso que eu estou falando. Quando você lê e não entender, você precisa orar por você. Por quê? As emanações contrárias ao bem, as emanações mais densas, toda essa fuligem, toda essa fumaça,
toda essa energia negativa, ela está ali ao nosso redor. Isso atrapalha a nossa visão, atrapalha a nossa mente de entender. Por essa razão, médium deve orar para todas as suas atividades, pedir amparo, porque todos nós temos um trabalho, temos uma missão a ser cumprida dentro do nosso lar. O nosso lar é um local extremamente importante. É o seu local de repouso, é o seu local de paz, é onde você pode sentar, repousar, descansar, ler, ouvir música. Então, se seu lar está perturbado, você não tem paz. Não tem paz. Porque a forma pensamento está girando dentro da casa. Está incrustado nas paredes, na cama, no travesseiro. Então, nós ficamos imbuídos no meio ambiente das formas mentais. Então, esse trabalho do médium, criar harmonia no seu lar, faz com que ele deva orar todos os dias, pela paz, pela harmonia e pelo equilíbrio do seu lar. Isso é fundamental. Como também ele deve pedir que ele aprenda a conversar com os seus protetores. Isso que nós falamos de mediunidade, que é um meio de diálogo entre os vivos e os mortos, nós temos que aprender isso com facilidade. Porque às vezes nós não prestamos atenção. Nós temos facilidade de ouvir, às vezes, os espíritos. Mas nós confundimos como se fosse nossos. Até o mau conselho como um bom conselho. Então, nós precisamos, nesta evolução, aprender a orar por nós, aprender a pedir e a suplicar. Porque a prece, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando você lê aquele texto da prece, você vai entender ou a comunicação dos espíritos, sempre é necessário a evocação. O que é uma evocação? A evocação é quando você chama, você pede que venha até você. Então, quando se trata de espíritos, nosso processo de nós evocarmos, nós devemos orar e pedir que o nosso anjo guardião se comunique conosco. Que nós gostaríamos de um diálogo com ele. Então, às vezes, nós mesmos criamos um bloqueio, criamos um impedimento normal, porque achamos que assim ou deve ser, e não evocamos o anjo guardião. Não evocamos a ordem crística. Não evocamos o grande mestre Jesus. Não invocamos Deus. Porque o nosso pedido a Deus não é uma evocação, é uma invocação. Porque a grandiosidade do Criador emana todas as suas vibrações e radiações para toda a sua criação, para todo o universo, para as megas galáxias, para tudo e para o nosso planeta Terra. Então, aqui também passa as energias do Criador. E é preciso que nós aprendamos a absorver a energia de Deus. Então, quando nós juntamos a fé ardente, a fé corajosa,
A fé vencedora, nós modificamos todo e qualquer fluido ambiental. Mas é necessário que eu assim me proponha, que eu assim eu desejo fazer. Cada um de nós de médios temos a nossa proposta, e ela será sempre evolutiva. Normalmente, o médium começa a sua jornada da mediunidade com um protetor. E à medida em que ele evolui, à medida em que ele cresce, outros protetores poderão advir. Outros protetores virão. Virão quer pelo mérito, quer pelo nosso compromisso que devemos tomarmos atitude a respeito do compromisso. A mediunidade, ela vem para compromissos pequenos ou grandes. De ordem geral, nós somos preparados para pequenos compromissos. Só os espíritos de escola, com a possibilidade de não falir na sua missão, é que vem com a envergadura de um grande trabalho. Quer ele para realizar bens físicos, e quer ele para realizar os bens espirituais. Porque os bens físicos também precisam ser realizados. O homem de bem, trabalhador, justo, honesto, ele vem impregnar aonde ele está o trabalho, a justiça, a nobreza de caráter, de sentimento e de amor. Ele esparrama a sua virtude. E assim todos ao seu redor aprendem a trabalhar e a crescer. Da mesma forma é o homem espiritualizado, que ele vem espalhar bênçãos para todas as criaturas. Ele vem falar, ele vem tocar, ele vem ensinar, ele vem despertar as criaturas. Isto é uma missão. Toda missão, quer como repórter, quer como policial, quer como políticos, quer como governantes, nos será cobrado até o último centil daquilo que fizeram. Então, o médium que nós falamos, missionário, ele não pode se equivocar-se. Embora ele terá outra reencarnação, para que ele faça aquilo que ele devia fazer e não fez. Passarão 100 anos, porque ele terá que desencarnar, terá que se preparar no mundo dos espíritos, depois leva aí mais 20, 30 anos para ele recomeçar a sua missão novamente. Então, esse retorno dele no projeto que ele pode falir, levará de 100 a 150 anos para ele retornar à base que ele estava. Então, todo aquele que tem uma missão a cumprir, vamos fazer da melhor forma possível. Vamos orar, vamos pedir constantemente que os nossos benfeitores possam estar presentes nessa missão. Que é esse o trabalho dos benfeitores. Nos apoiar, nos aconselhar, nos advertir, mas eles não vão fazer o trabalho por nós, porque o compromisso é particular do médium. É dele o compromisso. Foi ele que fez a proposta de reencarnar e cumprir aquela missão. Então, por essa razão, nós devemos estar atentos à nossa proposta de médiuns, para que possamos realizar o melhor.
É assim que nós seremos abençoados e fortalecidos pelas energias curadoras e benfeitoras espirituais. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ok, Cláudia, pode perguntar. Dona Araci, é assim, uma dúvida que me veio essa semana. Durante a reunião mediúnica, as entidades que são levadas no centro, elas são, assim, é mostrado para elas que elas precisam ser recolhidas. No caso de muitas entidades, é explicado, é mostrado o porquê, né, daquilo ali. E aí eu fiquei em dúvida, que eu comecei a ler um livro do Robson Pinheiro, e aí eu fiquei na dúvida com referência à Umbanda, porque eles não têm essa parte da doutrinação. Então, assim, eu fiquei curiosa de saber como que seria essa explicação para a entidade entender que ela precisa ser recolhida, que ela precisa estar mudando. Como que acontece, assim, tanto na Umbanda, de repente no Candomblé também, eu não tenho conhecimento, mas a respeito dessa doutrinação. Isso. Então, vamos falar de uma forma de humanidade, dentro de todas as religiões. Porque a doutrina dos espíritos é a única que fala, faz esse diálogo, esse entendimento, presta esse socorro. Mas toda a humanidade recebe o atendimento da espiritualidade maior, em nome dos santos, em nome da Igreja Católica, tem os seus santos. Todos eles têm os espíritos que ajudam e que amparam dentro daquela religião. Desde que não perturbem pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Porque se cair o orgulho ou cair a vaidade dentro de um núcleo, de todos eles, até nós, nossas casas espíritas, nossa tendência será a falir. Então, toda religião tem todo um aparato, tem uma disciplina, tem uma organização espiritual para que assim seja feito. Todos os padres, todos os mosteiros, todos os médios de Umbanda, de Candomblé, eles são, de alguma forma, preparados no mundo dos espíritos para cumprir essa missão. Eles são preparados. Então, todos aqueles guias espirituais que trabalham com eles, se o médium é bom, se o médium é justo, se o médium é correto, se o médium enverga a sua postura de trabalho com dignidade, ele tem essa envergadura para levar os espíritos. Porque a disciplina de socorro para os mortos é para todas as religiões. Porque faltou entendimento. Faltou entendimento. E por quê? As religiões fecharam a mediunidade, impediram o desenvolvimento da mediunidade como via de crescimento. Então, nós observamos que o candomblé, mesmo com todas as suas dificuldades, eu digo dificuldade porque hoje, não, pelo que eu tenho visto a nível de Face, perderam aquela pureza original do candomblé. E hoje há muitas fantasias, muito colorido, exaltando demais os espíritos. E os espíritos são simples. Os espíritos usarão roupas claras, tranquilas, serena. Então, quando nós vemos todo esse aparato, isso daí não está correto dentro do candomblé. Porque o candomblé veio com a sua simplicidade. E da mesma forma, eu também estou falando da Umbanda. A Umbanda também, no meu entendimento, precisa voltar às suas raízes. Voltar a sentir a beleza da Umbanda, que é chamada da doutrina secreta. Então, veja bem, quando os vestimentos, quanto todos os aparatos perdem a sua beleza simples, natural, como todas as igrejas,
como também o espiritismo. Ou nós espíritas também. Existem grupos espíritas que estão numa elite, estão procurando fazer palestras caríssimas em resort, de avião, isso não precisa. A doutrina dos espíritos é a simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais humilde o médium, quanto maior a sua simplicidade no mundo espiritual, maior o atendimento da mediunidade. Mas as igrejas católicas, elas teriam conhecimento para levar as almas, para socorrer os espíritos, com entendimento de céu, de inferno, de purgatório. Toda a história da humanidade, o objetivo era socorrer os espíritos. Mas como não tinha essa compreensão nossa, porque nós, espíritas, podemos pegar um espírito lá dos quintos dos infernos e nós vamos socorrer e levar para uma colônia espiritual. Muitas religiões põem os espíritos no inferno. E lá eles ficarão até uma oportunidade para retornar novamente. Então, o que nós temos que entender? Que a Umbanda deve crescer. Que as orientações de Pai João de Aruanda são que há um desenvolvimento. E se você ler mais alguma coisa dos livros do Robson Pinheiro, você vai encontrar que nós, espíritas, estamos parados no tempo. O crescimento científico da mediunidade, o crescimento científico das almas que foram doutrinadas e esclarecidas, como elas estão retornando. Então, o Espiritismo parou a sua pesquisa, porque nós, espíritas, doutrinamos, ajudamos e amparamos nossa família, nosso tio, nosso avô, nosso pai, nosso irmão, porque essa pesquisa no lar é a mais importante, porque eu vou saber que o meu trabalho, no meu pai, no meu avô, no meu tio, no meu marido, na minha esposa, no meu neto, o seu processo reencarnatório, como ele veio melhor. Então, eu avalio o momento da morte, o socorro prestado na família e o seu retorno. Isso é a ciência espírita. Isso daí é que nós precisamos entender. E eu vejo, assim, que tanto a Umbanda como o Candomblé, eles procuram, de alguma forma, a manifestação dos espíritos. Tendem também outras igrejas evangélicas, a pentecostal, todo mundo recebe espírito. Tem essa facilidade para receber os espíritos. Mas falta a base da postura simples e do socorro que deve ser feito. Então, a gente vê hoje muita fantasia. A fantasia. E não é isso que o espírito precisa. É a simplicidade. Não sei se eu respondi. Respondeu. Luciana. Eu agradeço. Dona Araci, Dona Eli. Então, o que eu também sinto falta, até complementando ela, é de trabalhadores para as casas, assim, com boas intenções. Na casa espírita onde eu trabalho, nós somos em 3 médiuns, assim, mas um está muito com idade, já não consegue mais, assim, de forma efetiva trabalhar. E tanta gente indo procurando ajuda, mas tão poucas pessoas se disponibilizando a ajudar. E, assim, eu tenho 42 anos, eu sou a pessoa mais jovem daquela casa. Eu fico sempre tentando trazer mais jovens, mas não tem interesse. O interesse é em receber ajuda. É até um apelo para as pessoas que estão aqui estudando. Se você tiver no seu coração, procure uma casa, vá ajudar. Gente, eu cheguei nessa casa espírita, eu tenho toda a formação do curso aqui. Eu fiz já toda a formação, me propondo a limpar o chão. Sabe? Eu cheguei, o que vocês precisam
precisam de ajuda. E aí me colocaram como passista, hoje já consegui fazer outro tipo de trabalho, mas vamos lá ajudar. A casa espírita, ela precisa, não só nos trabalhos de desobsessão, não, a casa espírita precisa de sangue jovem, de pessoas para dar continuidade a esse trabalho de amor e de caridade. Não falo isso porque eu cresci numa casa espírita, eu falo isso porque antigamente, quando eu ia no Poder da Fé, na Amélia Zambelli, era sempre muita gente, meu avô rodeado com os amigos, todo mundo trabalhando. E hoje, a gente chegar numa casa espírita que atende 60, 80 pessoas numa noite e ter uma passista, ter um médico para ajudar e uma pessoa de idade é muito pouco trabalhador. É claro que a equipe espiritual é enorme, mas vamos colaborar todos que tiver no coração, porque a gente não só ajuda, a gente também é ajudado. Você não diria para você, que a hora que você estiver na casa espírita, você vibra de uma maneira assim, grandiosa, para que os médiuns acordem, para que os médiuns despertem. Os espíritas lança essa sua ideia no vento, no pensamento, porque o seu problema é o meu, é o nosso, é o de todas as casas espíritas. Você não é a única. Mas quando nós abrimos as portas para o socorro, nossa casa enche. Eu moro aqui no mato. E se eu abrir as portas, enche de gente. E é esse mesmo grupo de pacientes. Todo mundo quer a cura, todo mundo quer a saída, mas ninguém quer estudar, ninguém quer participar. Eu que faço as aulas, gente, vai estudar, pega, mas não pega, não vai. Porque se ele estuda, ele vai trabalhar em qualquer casa espírita, ele está preparado para qualquer casa espírita, porque nosso trabalho não é para nós, é para aqueles que querem aprender para trabalhar em outras casas, em outros lugares, a responsabilidade da mediunidade. E as crianças de 2, 3 anos com a mediunidade na flor da pele, na flor da pele. Então, eu também tenho essa preocupação, igualzinha a você. A minha também, e de todo e qualquer dirigente. Então, nós temos que orar muito para que os nossos companheiros espíritas se proponham a mais falar dessa parte científica, porque nós vemos, se fala muito do evangelho, mas não se fala da mediunidade, nem do perispírito, nem da força dinâmica da mediunidade. Então, Luciana, o seu problema é o meu, e é o da Eli, e é de todos os dirigentes. Tenho certeza absoluta. Eu gosto quando vocês perguntam, porque nós podemos discorrer vários contextos. Senão, eu dou a aula de acordo com aquilo que eu estudei, que eu preparei, que eu li. Então, quando vem a pergunta, é importante. Eu acho que ela cresce o grupo, ela desenvolve o grupo. Então, muito obrigado pela Cláudia, por você, por aquelas que fizeram as suas perguntas, que é muito importante. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar Deus na natureza, no universo. Vamos buscar o Criador, essa luz divina, e rogar a Ele que derrame sobre todos nós essa luz, essa energia maior, essa energia de cura, essa energia de esclarecimento. Senhor, envolva-nos, Senhor, nessa luz, no seu hálito divino, Senhor, nessa partícula de amor, e permita, Pai misericordioso, permita que os espíritos superiores, que os espíritos, Senhor, mensageiros, possam nos orientar, nos instruir, nos amparar, nos fortalecer. Rogo, Pai misericordioso, que essa luz divina, que essa energia solar, Senhor, que essa energia ectoplasmática
envolva todos nós e o nosso lar. Envolva todos os nossos familiares encarnados e desencarnados. Que esse templo de luz, Senhor, desperte-se, desperte a todos nós para a mensagem do Cristo, para a mensagem do amor, para a mensagem, Senhor, educadora, que venha até nós, Senhor. Rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, rogo a toda a sua ordem crística, rogo a todos os espíritos consoladores, rogo aos anjos, os arcanjos, como eu rogo a Maria Santíssima e toda a sua equipe, que nos envolva em seu amor, que nos traga a luz, a paz, a verdade, a justiça, a caridade. Rogo a todos os anjos, os arcanjos, como eu rogo, Senhor, a todos os nossos ancestrais, a todos os nossos espíritos familiares, a todos os nossos protetores, instrutores, a toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, que venham até nós nesse momento, que possam nos auxiliar a nos libertar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa preguiça, nos trazendo a força e energia necessária para a transformação, a modificação, para que possamos, Senhor, elaborar todo esse fluido desintegrador, nos libertando, Senhor, dos nossos erros, do nosso passado, de todas as maldades que porventura tenhamos cometido, Senhor. Liberta-nos, Pai. Nos dê essa energia para nos libertar. Que essa luz divina caia e adentre a todo o nosso corpo físico, ao nosso perispírito, ao nosso dupletério, à nossa alma. E liberte-nos, Senhor. Liberte-nos de todo esse ranço, de tudo isso que está, Senhor, condensado, que nos impede de crescer, de evoluir, de cumprir a nossa missão. Liberta-nos, Senhor, que venha como raios desintegradores, que venha como uma chuva de raios, Senhor, que essa luz divina nos desperte e que todos os espíritos que porventura estejam ao nosso lado possam receber essa mesma energia e serem socorridos nas bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E que ali, Senhor, possa ser feita toda a mudança, toda a transformação, dissolvendo todos esses fluidos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça, da ociosidade, do ódio, do desamor, das intrigas, das maldades, dos erros. Que possa eles e todos nós nos libertarmos, Senhor. Que venha esse fogo etéreo, limpando, higienizando, desmaterializando, desintoxicando todos os corpos perispirituais, todos os nossos corpos físicos. Que este fogo etéreo, Senhor, nos traga a harmonia, Senhor, do nosso espírito, tirando todas as células infecciosas, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Que esse fogo adentre ao nosso lar e tire as discórdias, as desarmonias, os desentendimentos, os dissabores, as brigas, as revoltas, os maus pensamentos,
as más palavras, que sejam dissolvidas, desmaterializadas, Senhor. Que a nossa equipe espiritual, todos os nossos protetores nesse momento, possam socorrer todos esses espíritos, todas essas entidades, e que venha a água salutar, que venha essa água, Senhor, lavando, limpando, higienizando, transformando todos os corpos perispirituais, trazendo a luz do arrependimento, trazendo a partícula divina do Criador, que possa penetrar por todos nós, Senhor, por todas as células materiais, perispirituais, envolver o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Pai misericordioso, conceda a luz, conceda que caia os 10 mandamentos, o arrependimento, que traga toda a esperança, que traga, Senhor, o amor, a luz do entendimento, a verdade, a justiça, a caridade. Pai, permita nesse momento que todos esses nossos irmãos encarnados e desencarnados possam acordar, despertar, que sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, e lá receberem todas as orientações, se prepararem para trabalharem para o grande mestre, se prepararem para reencarnar futuramente e transformar esse mundo num mundo melhor. Misericórdia para todos os encarnados, que eles despertem, Senhor, que eles acordem para cumprir as suas missões, para cumprir as suas tarefas. Que a luz do seu amor possa envolver-nos, a todos nós, Senhor. E assim, Pai, agradecidos somos pelo amparo. Pedimos permissão para fecharmos esse grande laboratório de socorro. E voltamos ao nosso lar a pedir que a paz, a harmonia, que os fluidos curadores possam ser derramados sobre todos nós, sobre todos que estão no nosso lar, que sejam iluminados, fortalecidos, que as nossas equipes espirituais nos protejam, façam o nosso círculo de proteção ao nosso lar, faça essa bolha fluídica, para que o amor, a paz, para que a verdade, a sabedoria, a justiça se faça presente. Dai-nos a luz do vosso entendimento, Senhor. Agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade da vida, de estarmos nessa grande escola, nesse grande hospital, Senhor, nesse grande aprendizado. Permita, Senhor, permita que possamos sairmos daqui melhores. Mas agradecemos a Ti, ao grande Mestre Jesus, a todos os espíritos superiores e a nossa equipe de trabalho, pelo amparo, pela proteção, pela paciência que o nosso anjo guardião tem para conosco. Obrigado, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.